Olá pessoal, muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Para você que faz parte já da nossa comunidade, você já sabe que todas as segundas-feiras e quartas-feiras nós sempre colocamos uma mensagem nova aqui no nosso canal. Quarta-feira a gente coloca uma série especial, exclusiva aqui para o nosso canal, e nas segundas-feiras nós colocamos as mensagens que são ministradas na nossa igreja local, na sede da Igreja Fonte da Vida, em Goiânia. Hoje é segunda-feira e eu tenho a certeza que essa mensagem vai falar muito ao seu coração. Mas antes eu quero te pedir para curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não fez. Isso vai ajudar o algoritmo do YouTube a entregar esse vídeo para ainda mais pessoas e fazer também a sua parte de compartilhar nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que ainda mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas em nome de Jesus. Abre o seu coração, porque Deus vai falar com você. Evangelho de João, capítulo 4. Vamos ler aí a partir do verso 1. A Bíblia diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus estava cansado da viagem. Sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Eu vou parar por aí, mas o texto todo é muito interessante e a simples leitura dele vai te edificar muito. Se você tiver oportunidade, faça aí antes de você dormir, que vai ser uma bênção para você. Mas aqui no texto, Jesus, ele conduz os seus discípulos, que eram judeus de nascimento, que eram pessoas que seguiam ali todas as tradições orais, todas as tradições do povo judeu, que seguiam a lei de Moisés, a uma situação extremamente desconfortável. E se nós estudarmos a palavra de Deus, nós vamos perceber que isso acontece em outras ocasiões. Tem muita gente que prega aí fora que a vida cristã é uma vida confortável, mas em nenhum momento na palavra de Deus a Bíblia nos ensina que a vida cristã seria uma vida confortável. Sim, a Bíblia nos fala de vida em abundância, mas a Bíblia também nos fala de provações, de provas, de aflições. É até uma promessa muito enfática que o Senhor nos deu, que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. A Bíblia nos ensina que o caminho que nos leva a Deus não é um caminho largo e confortável, mas a Bíblia fala que o caminho é um caminho estreito. Por várias vezes, nos próprios evangelhos, nós vemos os discípulos seguindo a Jesus e por seguir a Jesus enfrentando situações desconfortáveis. Não porque Deus, Ele quer o nosso mal-estar, muito pelo contrário. A Bíblia fala lá em Salmo 35, verso 37, que Deus se compraz no bem-estar dos seus servos, que Deus se compraz na prosperidade dos seus servos. Não é porque Ele não quer o seu bem, muito pelo contrário, é porque Ele tem um propósito para o desconforto, Ele tem um propósito para as batalhas, Ele tem um propósito para a prova.
E nós sabemos, de acordo com a palavra de Deus, o propósito de Deus para as nossas vidas, ou o plano de Deus para as nossas vidas, nunca é de mal. Jeremias 29:11 nos ensina que são planos de paz e não de mal. São planos para nos fazerem prosperar. Até quando nós passamos pela prova, quando estamos no centro da vontade de Deus, a prova nos faz bem, o desconforto nos faz bem. Deus só permite você passar por uma situação desconfortável, quando aquela situação desconfortável no final for te abençoar em nome de Jesus. No contexto que Jesus ele vivia, do primeiro século, no território de Israel, havia o povo judeu e também havia o povo samaritano. O povo samaritano era um povo que se via como o povo de Deus, mas o povo judeu não via eles como um povo de Deus. No contexto do primeiro século, que é retratado aqui no Evangelho de João, no capítulo 4, judeus não se davam bem com os samaritanos. Se você se lembrar ali do Antigo Testamento, isso começou lá atrás, quando o território de Israel foi dividido entre o território norte e o território sul, e a grande parte ali de Israel do norte, eles consideraram Samaria como a capital ali do seu país. E os samaritanos eram descendentes daquele povo. Depois das idas e vindas do povo de Israel, que eles passaram fora da terra no exílio, o povo samaritano, de acordo com o povo judeu, se tornou um povo miscigenado, um povo misturado, que não seguiam ali, não cultuavam a Deus como o povo judeu cultuava. Eles até criaram para si, lá em Samaria, uma imitação do templo que tinha sido construído lá em Jerusalém. E acreditavam que o culto ao Senhor deveria ser feito lá, enquanto os judeus, eles acreditavam que o culto ao Senhor deveria ser feito em Jerusalém. Havia uma série de diferenças culturais, uma série de diferenças na própria profissão de fé deles, que faziam que judeus não se davam bem com os samaritanos. Anos mais tarde, quando o povo judeu ficou sob domínio romano, isso se agravou ainda mais, a tal ponto que um povo tinha preconceito literalmente com o outro. O povo judeu considerava o samaritano um povo impuro, um povo que não cultuava Deus da maneira certa, um povo que tinha adaptado para si culturas e costumes pagãos, um povo que estava distante de Deus. E por sua vez, os samaritanos também rejeitavam veemente o povo judeu, a tal ponto que era comum ali naquela época o povo de Israel ter que transitar pelo território de Samaria. O território de Israel ali naquela época era dividido em 3 grandes sub-regiões. Ao norte ficava a Galileia, que era onde judeus ficavam. No meio ficava Samaria, aonde Samaria ficava, os samaritanos ficavam, aliás, e lá embaixo, mais ao sul, ficava a Judéia, que era, por sua vez, território onde judeus estavam. Era comum o povo lá da Galileia do norte ter que ir para a Judéia, onde ficava Jerusalém. Mas para evitar ali o povo samaritano ter que lidar com aquele povo impuro, miscigenado, distante de Deus, o povo de Israel não passava pelo caminho mais curto. Eles davam uma longa volta ali pelo Vale do Jordão, ou ao leste do Jordão, prolongando uma viagem aí para mais de um dia, só para evitar o povo samaritano. E por sua vez, há relatos que o povo samaritano, quando via um judeu, tratava ele mal, não recebia na sua casa, agia aí de uma maneira muito ruim com esse povo também. Mas a Bíblia fala que Jesus ele vem para quebrar esses preconceitos.
Jesus ele vem para consertar aquela sociedade, Jesus ele vem para consertar a humanidade. E a Bíblia fala que Jesus estava ali na região da Judéia, ali perto de Jerusalém, e ele decide ir ali ao norte. E ao contrário daquilo que os seus discípulos tinham sido ensinados a fazer, ao contrário do costume cultural que era evitar passar por Samaria, nós vemos o verso 4 do capítulo 4 de João escrito. O evangelista João diz assim: era-lhe necessário passar por Samaria. A necessidade não era geográfica, porque o judeu dava uma volta maior para não passar por Samaria. A necessidade era por conta do propósito de Deus, do propósito de Jesus. E os judeus que tinham sido ensinados a evitar, a ter preconceito com aquele povo, eles foram forçados por seguir a Jesus a enfrentar aquilo que eles evitavam. Eles são forçados a passar por Samaria. Naquele contexto sociocultural era algo extremamente desconfortável. E se você se lembra no texto, Jesus ele faz isso mais algumas vezes durante o texto. Ele chega lá em Samaria, os discípulos não só tinham que passar por ali, porque seguiam o mestre estava passando por aquela cidade, pelo meio daquele povo, mas o texto fala ainda que eles vão para a cidade procurar alimento, algo que o judeu ali de carteirinha repudiava naquele momento. E a Bíblia fala que Jesus fica só ali no poço de Jacó, por volta do meio-dia, ou da sexta hora, como eles contavam naquele tempo. E a Bíblia fala que, coincidentemente, Jesus recebe uma visita nada ilustre. Uma mulher que, de acordo com o texto, de acordo com a fala, o diálogo dela com Jesus, o texto nos revela que ela já tinha tido 5 maridos e agora estava amaziada da 6ª pessoa. De acordo com as preconcepções culturais naquela época, judeu não conversava com samaritano. E homem não conversava com mulher, ainda que fosse da sua própria nação. Quanto mais uma mulher pecadora. E Jesus, para quebrar aquele preconceito, para derrubar aquela muralha, ele conversa com uma samaritana, uma mulher e uma mulher pecadora. Segundo os estudiosos, ela estava indo buscar água, que era costume das mulheres ali, mas como era uma região praticamente desértica, de clima semiárido, as pessoas não iam, as mulheres não iam na hora do almoço, não iam meio-dia ali, porque o sol estava muito forte. Elas iam pela manhã ou iam no final do dia. Mas segundo os comentaristas estudiosos, aquela mulher ia ali naquele momento, realmente para evitar encontrar com as pessoas. Mas Jesus fez ela enfrentar aquilo que ela evitava. E Jesus encontrou ela naquele poço. A Bíblia fala que ela chega ali para buscar água, e Jesus começa a conversar com ela, pede água para ela, ela estranha aquilo, por que você está conversando comigo? Nós samaritanos não conversamos com judeu, e judeu não conversa com samaritano, porque afinal de contas, judeu não se dá bem com samaritano. E Jesus começa a conversar com ela. Se você soubesse o dom de Deus, ou a graça de Deus, ou quem está te perguntando, você teria pedido por água viva, e Ele te daria essa água, e você jamais teria sede novamente. Aí Jesus continua conversando com ela, e Jesus pede para ela chamar o seu marido, e ela fica sem graça, e fala que ela não tem marido. E Jesus fala: disseste bem, porque você já teve 5, e agora quem está contigo não é nem teu marido ainda. E ela começa a ficar impressionada com aquilo. Os samaritanos, de acordo com os estudiosos, tinham algumas convicções diferentes sobre quem seria o Messias dos judeus.
Segundo muitos ali, para os samaritanos, o Messias seria um mestre, um rabi, que explicaria uma série de coisas que eles não entendiam ainda. E Jesus começa a conversar e começa até a tocar nessa ferida com ela e fala: olha, vocês samaritanos não sabem toda a verdade. E de fato os samaritanos não acreditavam nos profetas que os judeus acreditavam, não acreditavam nem mesmo em todo o Antigo Testamento, eles só seguiam a Torá, eles tinham só a revelação parcial. E Jesus conversa mais com ela, tocando ali naquela ferida e diz: não, a salvação vem dos judeus. E a mulher começa a conversar: nós acreditamos que a adoração deve ser feita aqui, mas vocês judeus acreditam ali que a adoração deve ser feita lá no templo em Jerusalém. E Jesus, por mais algumas vezes, faz com que ela enfrente algo que para ela também era desconfortável. E a Bíblia fala que depois daquela fala, depois daquela conversa, depois de muita cura que o Senhor estava provendo para aquela mulher, os discípulos chegam e veem ali aquela situação extremamente difícil para eles, o seu rabi, aqueles que eles criam que era o Messias, conversando com uma mulher, e uma mulher impura, uma mulher samaritana. E de acordo com o relato bíblico, no meio daquele desconforto, no meio daquela hora mais difícil, foi a primeira vez que os discípulos escutam Jesus revelando quem ele era para aquela mulher. Ele diz assim: eu sou o Messias. É no meio do desconforto, é no meio da hora mais escura ou mais fria da noite, que Deus vai revelar para você quem Ele é, que Deus vai revelar para as pessoas que estão à sua volta quem Ele é, que Ele é o Deus que te guarda, que Ele é o guarda da tua família, que Ele é o guarda de Israel, que Ele atende orações, que só Ele pode fazer milagres acontecerem. É no meio do desconforto que Ele mostra, que Ele revela para todos quem Ele é. No meio daquela hora muito difícil que Israel estava distante do Senhor, que 850 profetas ali eram patrocinados por Jezabel, que Deus fez cair fogo dos céus e mostrar para todos que só Ele era Deus. Mas interessante que nessa história, que enquanto você seguir a Jesus, Ele vai te levar a enfrentar coisas que você evita. Por que eu falo em maneira geral? Porque todos nós temos algo que a Bíblia chama de carne, de natureza humana, uma propensidade do mal. E a nossa carne, ela evita o sofrimento. Ela evita a dor, ela evita o desconforto. É natural para nós evitarmos o desconforto. E a palavra de Deus nos ensina que muitas vezes o desconforto vai nos fazer bem. Muitas vezes o desconforto é para o nosso bem. O músculo ele só cresce se estiver enfrentando uma resistência. É esse o princípio que Paulo nos revela lá em Romanos no capítulo 5, quando ele diz que por mais ele se gloriaria nas fraquezas, ou nas tribulações, porque a tribulação produziria a perseverança, e a perseverança produziria um caráter aprovado. Não tem outro fator na palavra de Deus que gera no ser humano um caráter aprovado, a não ser as tribulações, o desconforto. É no meio das tribulações, é no meio das provas que Deus constrói o teu caráter, que Deus te faz menos parecido com esse mundo e mais parecidos com Ele, que Deus cumpre o seu propósito na sua vida. É por isso que os discípulos, seguindo a Jesus, obedecendo ao Senhor, a Bíblia nos fala que por pelo menos 2 vezes eles enfrentaram uma terrível tempestade. A tendência do ser humano é evitar a dor,
é evitar a tempestade, é evitar Samaria. Mas tem um grande problema com isso. Se você evitar o problema não vai se resolver. Se você evitar uma batalha, você não vai vencer a batalha, você vai fugir dela. Para que você possa resolver o problema, você precisa o enfrentar. Para que você possa vencer um gigante, você precisa o enfrentar. Você precisa ir contra a sua natureza. A natureza humana é evitar Samaria, é ficar mais um dia de viagem, é passar 40 anos no deserto. É por isso que por várias vezes o Senhor vai te fazer passar por Samaria. O Senhor vai te fazer enfrentar aquilo que você tem evitado. Não é por o seu malefício, não é para te prejudicar, não é porque Ele não te ama. Muito pelo contrário, é porque Ele te ama. É porque Ele quer o seu bem. É passando por Samaria que você vai quebrar esse preconceito, que você vai derrubar essas muralhas, que você vai vencer esse gigante. Você precisa enfrentar Samaria. A Bíblia fala que os discípulos, no meio daquele desconforto, o texto nos traz esse detalhe, os discípulos vão lá para Sicar, para buscar comida, algo extremamente repugnante para eles, mas enquanto eles enfrentavam, debaixo da direção do Senhor, aquilo que eles evitavam, eles encontraram alimento. Aí os discípulos vêm para Jesus e mostram o alimento. O Senhor fala, não, vocês não entenderam nada. Eu já tenho um alimento melhor do que esse. Aí os discípulos pensam, poxa, alguém trouxe comida para eles e nós nem percebemos. Aí Jesus fala, não, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Quando você está debaixo da direção do Senhor, por mais que seja sob uma tempestade, por mais que seja no meio de Samaria, quando você está debaixo da palavra do Senhor, por mais que a situação seja desconfortável, Ele cumpre o propósito na sua vida, Ele te dá o alimento celeste que renova as suas forças. Por mais que você esteja no meio da batalha, a Bíblia fala que, se necessário, Ele para a batalha, Ele para os adversários e Ele prepara um banquete de honra na presença dos seus adversários, para te fortalecer, para te renovar, para que você continue a enfrentar e para que você prevaleça em nome de Jesus. Foi isso que aconteceu com Jonas. Deus conduziu ele a enfrentar algo que ele evitava com todo o rigor, que era uma cidade ímpia, uma cidade tirana, uma cidade distante do Senhor, que era Nínive. Ele tentou correr, evitar de todas as formas. E a tendência da carne é achar que quando está evitando Samaria e Nínive, ela está saindo na melhor, mas isso é uma falácia, isso é um engano de Satanás. No melhor cenário, você está perdendo tempo distante do caminho do Senhor. O problema não vai se resolver sozinho, não. Você precisa enfrentar. Você precisa lutar. Se você está aqui, em grande parte de nós, é porque você quer uma unção para conquistar algo. Você não vai conquistar se você não enfrentar. Se você estudar ali o povo de Israel, enquanto eles conquistavam Canaã, todas as conquistas vieram à base de luta. Não tem conquista sem luta. Até ali as muralhas de Jericó, que caíram sobrenaturalmente, eles tiveram que se esforçar, eles tiveram que rodear as muralhas. As muralhas caíram, eles ainda tiveram que entrar lá dentro para derrotar os que ainda restavam ali dentro. Em outras palavras, você precisa enfrentar. Você precisa lutar, você precisa fazer a sua parte. Você precisa negar a tua natureza que quer evitar Samaria, evitar Nínive a todo custo. Enquanto Jonas evitou Nínive, ele se deu mal. Ele enfrentou uma terrível tempestade,
Ele foi engolido por um peixe grande, até que a misericórdia do Senhor o alcançou, até que a misericórdia do Senhor o revelou que ele devia ir para Nínive mais uma vez. Em nome de Jesus. A Bíblia fala que ele vai e o propósito do Senhor se cumpre na vida dele. Em nome de Jesus. Se você está evitando uma Samaria que está diante de você, uma Nínive que está diante de você, eu creio que o Espírito Santo me trouxe aqui para te dizer: enfrenta Samaria, enfrenta esse gigante, enfrenta essa situação, por mais que desconfortável seja, não vai faltar alimento para você, Ele vai te sustentar, a graça dEle vai estar com você, enfrenta, porque você vai prevalecer, em nome de Jesus, amém?